Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra das Conversas Neuromusicais. Hoje o tema da palestra é Estética Empírica da Voz Cantada. Por que preferimos uma voz à outra? Então, vamos explorar aí questões, né, sobre as nossas predileções por determinados cantores, cantoras, o que faz com que algumas vozes se tornem icônicas, né, assim, Elvis Presley, Maria Callas no canto lírico, Elis Regina, né? Será que é possível, de alguma forma, explicar essas nossas preferências? E para falar sobre isso, a gente tem aqui hoje a Camila Bruder, que tem uma grande experiência aí, tanto como cantora lírica e professora de canto, e atualmente realiza doutorado no Departamento de Música do Instituto Max Planck, de Estética Empírica, em Frankfurt, onde tem investigado justamente isso, as bases das preferências pela voz cantada. A Camila fez mestrado em musicologia sistemática pela Universidade de Hamburg e bacharelado em música, em canto lírico, pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em São Paulo. Mas antes de fazer o mestrado e o doutorado, mestrado e doutorado, né, nessa área, a Camila fez bacharelado em ciências biológicas e mestrado em fisiologia humana na Universidade de São Paulo. Então, bem-vinda, Camila. Vou deixar a palavra com você agora. E bem-vindos e bem-vindas a todos novamente. Camila vai dizer como é que prefere interagir, se prefere as perguntas ao longo da palestra, no final da palestra. Então, vou deixar a Camila falar com vocês agora. Obrigada, Patrícia, pelo convite, pela introdução. Eu já vou compartilhar aqui a apresentação. Acho que eu compartilhei tudo em vez de só o PowerPoint. Eu acho que vocês podem interromper quando quiserem, bem tranquilo, uma coisa mais relaxada. Se eu não vir, vocês me avisem ou escrevam no chat, que eu não vou ver essas carinhas. Então, acho que é isso, acho que eu vou começar, né? Tá. Então, eu queria começar explicando esse título, né? Estética Empírica da Voz Cantada. Estética Empírica, eu mesma faz poucos anos não saberia dizer muito bem o que é isso, mas agora eu estou aqui nesse instituto que se dedica ao estudo disso, né? Então, eu até convido quem tiver curioso a entrar no site do instituto, porque tem muita pesquisa muito interessante sendo feita aqui. E o tema aqui é quem gosta do quê, por quê, em que circunstância. Então, basicamente, a gente faz experimentos para entender a experiência estética das pessoas, as preferências, ou, pelo contrário, a música que alguém não gosta, por exemplo, tem uma linha de pesquisa que é Disliked Music, e usando esses métodos das ciências naturais, geralmente, né, de fazer predições e testar com experimentos. Então, e aí o que eu estou tentando fazer isso para entender as preferências pela voz cantada, que é uma tarefa grande também, mas a contribuição, no fim da palestra a gente pode tentar ver o tamanho da contribuição, mas que a gente avance um pouco o conhecimento nessa área importante. Então, por que preferimos uma voz à outra? Uma outra coisa que eu podia mencionar também, que a estética empírica, na verdade, não é um campo tão recente assim, ela é tão antiga quanto a psicologia experimental. Mesmo o Fechner, que é considerado um dos pais da psicofísica e da psicologia experimental, ele tem um livro que é considerado a base da estética empírica, que é de 1867, se eu não me engano, que chama Vorschule der Ästhetik, a pré-escola da estética, em que ele tenta partir da observação e da experiência para delinear princípios da experiência estética. Então, só que nos últimos anos tem aumentado muito os estudos nessa área com a neuroaesthetics, porque como os métodos de imaginamento melhoraram muito, né, a neurociência está se ocupando disso também, dessas questões também, né. Os meus experimentos, por enquanto, pelo menos, são apenas comportamentais. Então,
Deixa eu ver. Sim. Eu vou começar olhando um pouquinho para o domínio visual, que é onde o trabalho pioneiro já foi feito nessa área. Então, eu coloquei essa frase que todo mundo conhece, a beleza está nos olhos de quem vê, porque ela passa essa ideia, né, de qualquer avaliação estética é completamente subjetiva, depende da pessoa fazendo a avaliação e nada do objeto. Então, tudo vira uma questão de opinião, em última análise, né? Mas, na verdade, tem muitos estudos que procuram justamente separar isso e quantificar. Será que tem casos em que características do objeto prevêem as preferências? E, sim, tem, na verdade, uma longa literatura, mas esses são os que eu estou apresentando aqui, são exemplos mais simples, mais não disputados, em que algumas características do objeto, na média, são preferidas pelas pessoas, pelos participantes de experimentos. Então, por exemplo, eu pus aqui essa preferência por contornos curvos, desse paper de 2006, eles parearam, selecionaram, né, estímulos ou de ângulos bem retos ou curvos, e eles viram que, na média, as pessoas preferem os objetos com contorno curvo. E algo assim também já foi descrito para padrões simétricos, comparados com assimétricos, e imagens de alto contraste, comparadas com imagens de baixo contraste. Então, aí seriam casos em que a beleza está no objeto e não em quem está vendo. Mas é claro que os melhores modelos, os mais refinados hoje em dia, são modelos interacionistas, que consideram todas essas influências, né? Características dos objetos, a interação, as experiências prévias da pessoa e os processamentos todos no lado da pessoa. Falando já trazendo para o domínio auditivo, na voz falada, já está bem conhecida qual é a base acústica para o que eles chamam de voice attractiveness. Aqui eu traduzi como atratividade. Talvez pudesse ser uma voz ser atraente ou atrativa, não sei o que é melhor, mas quando uma pessoa fala, com certeza tem muita informação na voz da pessoa, né? E a gente até inconscientemente capta muita dessa informação. E para a atratividade vocal, algumas das características que já estão bem descritas na literatura, que são importantes, são a frequência fundamental, que o correlato perceptual seria a pitch, como é que fala? A altura da nota, né? Ou da voz. E os formantes da voz, que são picos de ressonância no espectro, que dá, grosso modo, faz a gente perceber vogais e timbre da voz. Então, tudo isso, baseado nisso, é o que eu pus aqui, a gente infere o tamanho da pessoa, a saúde, o estado de saúde, o quão jovem ou mais velha a pessoa é, e outras coisas muitas. E no caso da atratividade vocal, já está estabelecido que vozes femininas mais agudas tendem a ser consideradas mais atrativas, e no caso das vozes masculinas, o contrário, vozes mais graves. Claro que dentro de uma gama normal de variação, né? Natural, assim, para as vozes. E tem uma outra linha de pesquisa que é essa aqui que eu coloquei desse paper de Bruckert e colega de 2010, em que eles usaram uma tecnologia de fundir vozes, voice morphing technology. E eles mostraram que as vozes compostas, que são medianas ou médias, que são o resultado de fundir várias vozes juntas, são consideradas mais atrativas do que a maioria das vozes individuais. Então, eu coloquei aqui a imagem do paper deles, que são espectrogramas, que é uma representação do espectro da voz ao longo do tempo. Então, no eixo X a gente tem o tempo, e no Y é cada uma das frequências. Quando as bandas estão mais escuras, quer dizer que aquela frequência está mais representada naquele sinal. Então, essa banda mais escura aqui, por exemplo, é a frequência fundamental, e a gente vê os harmônicos da voz. Isso aqui é uma voz individual, falando head, o passado do verbo ter em inglês, to have, né? Então, a pessoa falou head, isso é um espectrograma disso. Aqui são duas vozes falando a mesma coisa, né? Fundidas juntas. Aqui são 4, 8, 16 ou 32 vozes. Então, mesmo visualmente, a gente percebe que isso aqui é mais suave, mais smooth mesmo, eles falam em inglês. E tem
a proporção de sinal para ruído aqui, que é o Harmonics to Noise Ratio, é maior aqui. E uma das teorias de que estão por aí para explicar preferências é de que estímulos medianos ou médios são mais fáceis de processar e por isso são preferidos. Isso também ainda é uma discussão em aberto, né? Mas tem essa evidência aqui para isso, de que vozes medianas são preferidas. Isso para voz falada, né? Mas existe uma base acústica que pode ser estudada e os efeitos estão até que bem averiguados. Agora, para voz cantada, não tem, em termos de preferências, não temos ainda muitas coisas estabelecidas. Isso aqui é de um trabalho da minha orientadora, Pauline Larruy Mestre, quando ela estava estudando a percepção de pitch accuracy, que seria a percepção de quão afinada é uma voz. E ela mostrou que, na verdade, não depende só da medida de quanto é afinada a voz, que ela mede a frequência fundamental emitida e compara com uma referência, vê quão afinada está de fato aquela performance, mas é uma relação muito complexa em que outros parâmetros das performances interferem também. Por exemplo, o tempo musical, isso aqui é Energy Distribution, é uma distribuição do espectro da voz. Aqui a frequência da primeira nota, quer dizer, a tonalidade na prática, né, em que a cantou, porque aqui era livre a tonalidade, e eram cantoras de ópera, então ela também mediu parâmetros do vibrato, quão rápido e quão amplo ele era, e tudo isso interfere em quão afinada a performance é percebida. Além disso, tem um outro fator, é se a pessoa é expert, né, se é uma pessoa treinada, com alguma coisa a ver com voz, ou se é uma pessoa sem treinamento musical ou em voz nenhum. Então, tudo isso interfere para a percepção de uma coisa que é o quão afinada é a voz. Mas isso está baseado em acústica, sim. Existe um parâmetro acústico que pode ser medido que vai... para a gente entender um pouco, pelo menos, da percepção da afinação, né? E a gente tem um outro experimento de um tempo atrás em que a gente estava comparando as respostas de preferência e de quão correta é percebida uma performance. Então, isso era um design pareado. Em cada tentativa, a pessoa ouvia duas performances. É o mesmo material que eu vou tocar daqui a pouco para vocês do que eu vou apresentar na sequência. Eram performances a capela, as pessoas ouviam duas melodias e tinham que falar qual que elas preferiram. E no outro bloco, elas tinham que dizer qual era a mais correta. E aí a gente vê como esses números se relacionam entre si e vê que eles são, em alguns casos, altamente correlacionados, às vezes não tanto. A média para o grupo inteiro é uma correlação de 0,49. Então, em geral, os itens que são mais percebidos como mais corretos também são os itens que são preferidos. Mas tem uma grande variabilidade entre as pessoas, que vai ser a pauta constante do que eu vou falar aqui. Grande variabilidade entre as pessoas, algumas preferências na média. No caso, uma relação média também, mas para essas linhas pretas, cada uma é para um participante, e às vezes a relação não é significativa e às vezes ela é mais significativa. É claro que a gente não vai num concerto só para assistir uma performance correta, né? Vão ter outras coisas contribuindo para ir nisso, e algumas pessoas vão ser mais sensíveis a isso do que outras. Então, em que se baseiam as preferências por vozes cantadas? O quanto do que a gente já sabe para as vozes faladas se aplica, o que vai ser especial? E como abordar isso, né? Se a gente sabe que são tantos fatores, um primeiro passo foi tentar quantificar quanto que a gente pode explicar baseado na acústica, em características do sinal em si. Depois a gente olha no lado do ouvinte, que vai ser mais complicado. Meio que era essa a ideia. Aqui está o link para o preprint, se alguém quiser pegar o paper mesmo para ler, ele está submetido, mas quem quiser já pode ler o preprint. Então, a gente tinha... Os estímulos eram duas melodias, Don't Worry, Be Happy e Over the Rainbow. Eu já vou tocar uns exemplos. E a gente gravou, foi a minha orientadora que gravou, ela foi para a Berklee School of Music, eles têm lá um bacharelado em canto pop. E ela gravou 16 cantoras, e a gente selecionou 3 takes para cada melodia, para cada cantora, para ter variabilidade. Então, temos um total de 96 estímulos. E a pergunta, no primeiro experimento, a gente fez um experimento muito simples, rápido, online, ao redor de 12 minutos.
os participantes tinham só que dizer quanto eles gostaram de cada performance, de 1 a 9, 1 sendo não gostei nada, e o 9 seria sendo muito, né? Isso foi em inglês, os participantes estavam nos Estados Unidos, rodou participantes recrutados do Amazon Mechanical Turk. E... Esqueci de avisar que eu ia tocar, desculpa. Isso foi um exemplo da performance, agora eu vou tocar mais um exemplo. Agora eu não sei, vamos ver como bem funciona, mas eu queria perguntar quem gostou mais da primeira e quem gostou mais da segunda. Vocês podem escrever no chat, 1 ou 2? Você pode tocar de novo, Camila, por favor? Posso, Você vou tocar de novo. surpresa aqui. Ah, desculpa, vou fazer, eu esqueci que eu ia fazer isso. Vamos lá, primeira de novo. Agora número 2. Aí, agora eu vou ver o chat. Vocês concordam com os meus participantes também, e entre si. De fato, o que eu fiz foi, eu toquei a que teve a nota maior, né, que na média, entre todos os participantes, recebeu a melhor avaliação primeiro, e depois eu toquei a que teve a pior avaliação. Então, na média, para os extremos, as pessoas concordam. Mas vocês podem ver, aqui essa avaliação era de 1 a 9, mas aqui está normalizada entre 0 e 1. Mas a ideia é a mesma, né? Está indo de as piores até as melhores, né? Percebidas como melhores, né? Cada linha é uma performance e as cores são as cantoras. Lembra, a gente tem 6 takes para cada cantora. Então, vocês podem ver que tem mais preto para a esquerda, que é a cantora número 6, e esse verde meio ciano é a cantora 14, tem bastante desse outro verde que é a 16, que foram consistentemente preferidas, todos os takes dessas cantoras. Mas é bem, como fala, spread, bem esparramado, né? Eu plotei aqui a média e um desvio padrão para cima e para baixo, e quase que eu já ocupo toda a distribuição. Quer dizer, a voz que foi a favorita de uma pessoa pode ter sido a menos favorita de outra pessoa, e vice-versa. Desculpa, eu esqueci de avisar de novo. Esse foi o exemplo da outra melodia, e eu vou tocar mais uma vez por outra cantora a mesma melodia. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu toquei primeiro a que teve a melhor avaliação e depois a que teve a pior avaliação. Estava lendo o chat, tá bom. Então, aí, o que a gente faz? A gente tenta modelar... tem mais alguma coisa no chat? Um menos pior. Marcos não gostou de nenhuma. Tá. A gente pode voltar a esse assunto depois também. Então, para tentar quantificar o quanto eu consigo entender das preferências baseado em acústica, eu fiz um modelo de regressão, Linear Mixed Model, até onde eu vi a gente traduz isso para modelos lineares mistos em português, para tentar levar em conta que eu tenho tentativas repetidas por participante e para cada estímulo, mas é uma análise de regressão. E eu estou tentando prever os ratings, né, as avaliações de quanto as pessoas gostaram de todos esses parâmetros acústicos. E eu não traduzi porque eu comecei a traduzir, ficou uma mistura de português e inglês, porque alguns termos não se traduzem, então eu vou só traduzir agora para vocês na hora H. Então, o Pitch Interval Deviation é essa quantificação do quão afinada era a performance, o tempo da performance, quão rápida ela era. Energy Ratio é uma medida de qualidade vocal que a minha orientadora desenvolveu. Ela divide o espectro do som em 2, ela pega a faixa entre 2.4 e 5.4 kHz e põe sobre todo o espectro, porque nessa faixa de cima estaria contido o formante do cantor, que é um pico de ressonância na produção que já foi demonstrado para cantores líricos, mas que talvez outros cantores pop também tenham, ou talvez locutores de rádio e profissionais da voz.
que é um pico de ressonância que permite que, no caso dos cantores líricos, que eles sejam ouvidos mesmo quando cantando com a orquestra. Então, a ideia é que cantores que tenham isso vão ter números maiores nesse energy ratio, que é essa proporção de energia espectral da voz. O harmonics to noise ratio é a proporção de harmônicos para ruído na voz. Isso é uma medida da voz falada, usada para mostrar, para lidar até para tracear vozes com problemas. E a gente incluiu exploratoriamente aqui. Quantificações do vibrato, o quão wide, o quão... Acabei de falar a palavra. Quão rápido e quão largo é o vibrato da cantora. Eram todas cantoras mulheres, né? Não sei se eu falei isso. E cepstral peak prominence, que é uma outra medida de qualidade vocal, que essa literatura está sempre procurando melhores formas de mostrar certas características das vozes. A gente também incluiu exploratoriamente. E jitter e shimmer são a periodicidades na frequência da onda, que é uma onda periódica, e o jitter é a periodicidade na frequência e o shimmer na amplitude dessa onda. São chamadas de medidas de perturbação. Então, esses marcadores todos são marcadores que vêm sendo usados para descrever vozes, e, teoricamente, a gente esperaria que eles são uma boa representação do sinal acústico. Mas aí, quando a gente põe no modelo e vai ver como as preferências se comportam em relação a eles, né, esses números, a gente consegue muito baixa predição. Então, o quadrado marginal que relaciona aos efeitos fixos, eu não sei se é assim que a gente costuma falar em português, os fixed effects. Então, o quanto da variância que a gente consegue explicar baseado nos preditores é muito, muito baixo. Esse número costuma ser de 0 a 1 e a gente consegue explicar 0,016. Então, 1,6% apenas da variância a gente consegue explicar com esses preditores, o que foi uma surpresa para nós. A gente esperava que um pouco a gente conseguisse, não tudo, com certeza, né? Ia ter outros fatores, mas tão pouca predição a gente não esperava. Então, isso mesmo quando a gente seleciona apenas participantes que são autoconsistentes, porque no fim do experimento a gente repetia alguns estímulos para ver se a primeira e a segunda vez que a pessoa respondia para a mesma voz, ela dava um número parecido, pelo menos. Então, quando eu selecionei apenas, mais ou menos metade da minha amostra, apenas os participantes que deram, que essa correlação entre a primeira e a segunda apresentação foi 0,5 ou mais, mesmo assim eu continuo com muito baixa predição, 2,5% de variância explicada. Então, realmente, mas parece que não está na acústica, mas a gente também não tinha como ter certeza que a gente estava representando bem o suficiente o sinal com esses marcadores. Então, para meio que cobrir as bases, assim, a gente deu uma olhada no campo de Music Information Retrieval, em português até onde eu vi se fala recuperação de informações musicais, que são marcadores computacionais, né, para descrever amplamente o sinal de áudio. Eles são usados também, por exemplo, quando você fala com o seu telefone e a Siri entende o que você está dizendo, são coisas similares também, né, que no caso para Music Information Retrieval, eles são usados para descrever música. Então, quando o Spotify sugere, já que você gostou dessa música, talvez você goste dessa também, uma parte dessa sugestão é feita baseada nesse tipo de features, né, de características de escritores, dizendo que isso é parecido com aquilo. A questão é só que elas são muitas, muitas, muitas que existem por aí. Então, a gente extraiu essas características da MIR Toolbox, que é uma que vem sendo usado bastante em cognição musical, em psicologia da música, e também a gente extraiu as da Essentia, que é uma outra mais recente, e principalmente as de low level, que a gente fala, as mais simples, que descrevem mais características de baixo nível da música, não as mais, por exemplo, tem algumas de alto nível que são danceability, o quanto uma música é dançável. A gente não estava nesse nível, a gente estava nas mais básicas, de descrição do som. E claro que muitas delas são mais aplicáveis para a música do que para a voz. Então, a gente está meio tateando aqui, também não é o meu background computacional, mas era só para ter um jeito mais abrangente de descrever o sinal sonoro.
E aí eu não vou também entrar muito nos detalhes aqui, mas a gente tentou 3 abordagens diferentes para reduzir o número de escritores, porque é demais, e eles são muito correlacionados entre si também, porque várias vezes um algoritmo pega o resultado do outro para calcular mais uma outra coisa. Então, a gente fez algumas 3 estratégias para reduzir, para ter um número manejável num modelo de estatística, mas mesmo assim eu consegui muito baixa previsão, baseado nas combinações que eu explorei. Esses são só os 3 que funcionaram melhor, né? Eu tentei também, baseado na interpretabilidade do pouco que eu consigo entender, assim, sinceramente, porque e não só eu, claro, mas porque elas não são de escritores que foram feitos pensando em percepção ou em cognição, né? Eles foram feitos com outro uso, né? Com uma outra função. Então, essa foi a ideia. Parece que a gente descreveu bem o sinal, e mesmo assim, isso não explica quantas pessoas gostaram mais de uma performance ou outra. Esses números não estão muito relacionados de fato. Então, tá. Será que não é tanto sobre a base acústica da voz em si, mas será que a gente consegue explicar mais das preferências em como as pessoas percebem, de fato, as vozes? Foi a próxima pergunta que a gente levantou. Então, a gente rodou mais um experimento, dessa vez no laboratório, aqui em Frankfurt, em que a gente coletou de novo essas avaliações de quanto as pessoas gostaram, mas a gente também coletou 10 escalas perceptuais de como as pessoas percebem as vozes. Então, por exemplo, tinha uma escala para articulação, entre staccato e legato. Então, no começo a gente explicava todas as escalas, claro, porque os participantes eram pessoas da população geral, não experts em música. Então, a gente explicava a articulação, quanto uma nota está conectada à outra, entre staccato e legato. Aí tinha algumas tentativas de teste para aprender a tarefa e depois começava para valer. Então, a gente teve a articulação, teve o início da voz, se era preciso ou impreciso. Breathiness é o quão soprosa é a voz, entre nem um pouco e muito. Ressonância seria a mais metafórica que a gente usou. Na verdade, isso aqui rodou em alemão, então era Klangarm e Klangvoll. Então, seria pobre de sonoridade e rica em sonoridade, seria a tradução literal. Aí o pitch accuracy, que é o quão afinado é a performance. Uma outra coisa sobre o ataque, como a voz começa, se era suave ou mais duro. Loudness é a percepção da intensidade do som, entre mais silencioso e mais barulhento, ou mais intenso. O timbre claro e escuro, na verdade a gente pôs escuro claro. O tempo devagar, rápido, e vibrato seria a quantidade de vibrato, nem um pouco, muito. Então, a gente coletou todas essas informações, foi um experimento mais longo, durou 2 horas e meia, mais ou menos, e também porque todos os participantes responderam sobre todos os estímulos. Então, a tela tinha todas essas escalas para cada um dos estímulos, e a pessoa podia ouvir várias vezes cada voz, né, cada performance, e ia preenchendo todas as escalas. E uma coisa importante é que esse número entre colchetes é o Krippendorff, é o alfa de Krippendorff, que é uma medida de concordância entre os participantes. Geralmente as pessoas reportam a que é intra-class correlation, o número é muito parecido, eu calculei também, só para quem está familiarizado, mas esse é um número que vai de 0 a 1, então vocês podem ver que a gente teve muito baixa concordância entre os participantes. Então, mesmo em termos, por exemplo, de tempo ou o volume sonoro, que são coisas relativamente objetivas, a percepção do que é mais intenso do que outro, mesmo assim os participantes concordam muito pouco, que é uma questão recorrente, a gente vê em outros estudos também. Avaliações perceptuais tendem a ser bastante subjetivas, na verdade. Mesmo quando a gente pensa que está medindo uma coisa que tem um correlato físico claro. Mas uma coisa que me tranquilizou um pouco, pelo menos,
é que quando a gente faz a média para todos os participantes, por exemplo, para afinação, existe uma correlação na direção que seria esperada, com a medida física correspondente, o que eu calculei computacionalmente. Então, no caso, a Pitch Interval Deviation é uma medida da desafinação, e a medida que eu peguei dos meus participantes é uma medida de afinação, né, desafinado, afinado, então é negativamente correlacionados, mas como a gente esperaria. E a mesma coisa para o tempo, para o vibrato largo é o vibrato, a correlação é com quão largo é o vibrato, a percepção de quanto vibrato teve, não com quão rápido é o vibrato. Bem, isso é uma sutileza, né? E o loudness com a medida de RMS, que é o Root Mean Square, grosso modo me desconcentrei aqui. Grosso modo, é uma representação da intensidade da onda sonora, da amplitude. Então, as correlações são no sentido esperado. Isso me tranquiliza um pouco. O ideal seria encontrar participantes que concordassem super, mas, enfim, é um pouco mais bagunçado, né, a realidade. Messy data. E aqui, para mostrar o resultado do segundo experimento, o mesmo tipo de gráfico, vocês podem ver que, de novo, eu tenho mais preto para a esquerda, mais verde para a direita, então, de alguma forma, essa cantora que está em amarelo está quase na mesma posição. Então, esses meus participantes no laboratório, que são alemães, na média, concordam com os participantes americanos online. De novo, com essa grande variação, né? Grandes diferenças individuais. Mas olhando para o mean liking rating, para a avaliação média, eu vejo uma grande correlação entre os dois experimentos. Então, tem alguma coisa no sinal baseando essas preferências, só o difícil é qualificar exatamente o que, né? Então, de novo, eu fiz a mesma abordagem, modelagem, eu tentando explicar a preferência com os mesmos descritores acústicos e consigo baixa predição, 3,2%. E quando eu fiz com os outros de Music Information Retrieval, mesma coisa, baixa predição de novo. Agora, quando eu coloco as escalas perceptuais como preditores no modelo, aí sim eu consigo explicar 43% da variância das preferências. E o modelo faz sentido também, né? Por exemplo, como a gente lê aqui, esse gráfico é quando o coeficiente passa em cima do zero, ele não é significativo, certo? Então, por exemplo, pitch accuracy, que é a afinação da voz, ou as preferências, ou as pessoas gostaram mais de estímulos que elas perceberam como in tune, ou afinados. E elas gostaram mais de estímulos que elas perceberam com uma ressonância rica. E quando eu tinha algum vibrato, essa linha aqui, quando o início da voz era preciso, e agora eu vou aqui para cima, quando o início da voz era suave. E, na verdade, para a articulação, tem uma interação com a melodia. Quando a melodia era Don't Worry, Be Happy, as pessoas gostaram mais das performances que elas perceberam como staccato. E quando a melodia era Over the Rainbow, o contrário, elas gostaram mais das performances percebidas como legato, que faz sentido também, né? As pessoas têm uma preconcepção de como certa melodia deve ser cantada. Então, isso aparece aqui no modelo. Então, é um modelo que faz bastante sentido. E aí, tudo bem, quase metade da variância explicada baseada na percepção, só que numa relação simples, como a gente esperaria. Parece que a percepção já é um tanto, assim, talvez isso não seja uma grande surpresa. Faz sentido pensando, né, a respeito também. Mas é bastante subjetivo, tem muitas variações entre os participantes. Então, a conclusão parcial para essa parte é que a gente achou características que as características perceptuais explicam mais a variância do que descrições acústicas ou com esses outros descritores de Music Information Retrieval,
grandes diferenças individuais e existem preferências médias ou medianas consistentes entre os dois experimentos. Então, eu diria que as preferências dependem parcialmente, sim, das características do estímulo, só que numa relação simples como olhando simplesmente para certos atributos físicos dos estímulos. E aí, o próximo passo que a gente logo se perguntou, mas como isso seria para outros estilos de canto? Como isso generaliza para outros estilos de canto? Então, eu tenho trabalhado no último ano num novo banco de vocalizações para voz falada e cantada, porque a ideia é integrar com toda essa literatura da voz falada. Eu gravei 22 cantoras cantando 6 melodias, é sempre a primeira frase dessas melodias que todos aqui conhecem, ou quase todos talvez. Nana Nenê, Boi da Cara Preta, Alecrim Dourado, Chove Chuva, do Jorge Benjor, e Melodia Sentimental do Villa-Lobos. Então, a ideia foi, pelo menos, ter uma de pop, originalmente de pop, e uma originalmente como uma canção que vem, né, de canto lírico, para a gente poder controlar se realmente tem algum tipo de carry-over effect, de que o gênero original da melodia está atrapalhando na performance cruzado, né, em outro estilo. Mas, na verdade, tem uma tese implícita de que todas as melodias são simples o suficiente para serem efetuadas como uma canção de niná, ou uma canção pop, ou uma área de ópera, que é mais sobre a performance do que as características intrínsecas do material musical, nesse caso, tá? Simplificado. Então, a gente pediu para eu recrutei cantoras versáteis, que estivessem acostumadas a cantar pop, cantoras clássicas que conseguissem cantar pop, e elas cantaram todo o material como se fosse uma canção de niná, uma canção pop ou uma área de ópera. E eu dirigi, a gente gravou num estúdio de gravação profissional, e eu falava, né, imagina que você tem um bebê no peito e quer fazer ele dormir, para canção de niná. Aí, para o pop, imagina que você está cantando uma canção pop no microfone. E para a área de ópera, imagina que você está no palco cantando uma área de ópera. E depois eu pedi para elas declamarem o texto, primeiro como se elas estivessem lendo a tradução de uma canção que elas acabaram de cantar numa língua estrangeira, e depois fazer a mesma coisa, mas imaginando que elas estão falando com um bebê. E tudo isso foi com o texto original e também com o som de lululu. E a gente pretende publicar isso como um recurso que outros pesquisadores podem usar. O Open Access vai ficar disponível para quem quiser, em experimentos, usar esses estímulos. Então, a gente validou os estímulos num experimento, eram 25 participantes para cada estímulo, e para parte das canções, até era uma escolha forçada, a pessoa ouvia uma performance e tinha que dizer se soava como canção de niná, pop ou área de ópera. Então, eu vou tocar alguns exemplos agora para vocês. Que a cuca vem pegar. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Então, acho que eu não preciso dizer, né? Que eu toquei bem na ordem mesmo. Canção de niná, pop e depois ópera. E agora eu vou fazer a mesma coisa para as performances com Lulu, para uma outra cantora fazendo uma outra melodia. Camila, desculpa, posso te interromper um minutinho só? Os seus participantes são... que origem? São alemães? Eles entendem? Não, são brasileiras, são cantoras brasileiras. Então, Gravei aí em São Paulo. Eles conhecem esse repertório e entendem a letra das canções. Sim. Tá. Eu pedi cantoras versáteis, né? Eu sei que é esquisito cantar Nana Neném desse jeito, mas sim, elas tinham familiaridade com os estímulos. Obrigada. Imagina. Então, vou tocar agora os exemplos com o Lululu.
E vocês devem ter notado que a área de ópera foi gravada uma quarta ou uma quinta acima, e isso foi de caso pensado mesmo, apesar de diminuir a nossa chance de comparar um para um, né, entre estilos, mas como ópera sempre é mais agudo do que canção de niná e canção pop, quase sempre vai, a gente queria que as cantoras estivessem confortáveis e que soasse natural, né? Então, a gente fez isso de caso pensado mesmo, apesar da desvantagem de não serem totalmente comparáveis os estímulos entre os estilos. E aqui é só para mostrar... Mas pergunta, Camila, mas isso não podia criar um viés na resposta? Participante perceber, evidentemente, qual que era a resposta a partir dessa questão de não ser no mesmo pitch. Acho que sim. Sim. É só que a gente achou que valia a pena isso para o estímulo ser realmente fidedigno, assim, do que são... Se eu fosse fazer um experimento que eu selecionasse estímulos quaisquer, de vários estilos, eu também ia acabar tendo a soprano cantando lírico mais agudo do que o pop, assim. Então, no fim, também porque a gente vai ter todas as vozes fazendo essa coisa totalmente matched, né? Então, eu vou tocar muitas gravações de cada estilo com várias vozes. E eu espero que o participante foque nas vozes em si. E eu vou... enfim, é a questão das vantagens e desvantagens. Mesmo para gravar mais grave, lírico, as canções um pouquinho mais médias, as cantoras já estavam reclamando um pouco, sabe? E aí a voz não soa como soaria normalmente, e eu achei que isso atrapalha mais as minhas inferências depois. Mas a gente pode discutir mais isso também. Mas agora já está feito também. Então, para a parte da percepção, aqui é só para mostrar que os participantes conseguiram reconhecer com alta acurácia o estilo que era pretendido, né? Os números com texto e com Lulu são muito parecidos, só que com Lulu um pouquinho mais baixos. Então, por exemplo, quando o estímulo era a canção de niná, eles estavam corretos 82% das vezes, com ópera 88% e pop 74%. Então, não é surpresa que eles foram melhores para ópera, sendo que tinha essa diferença de pitch e as cantoras eram cantoras clássicas, né? Mas eu acho muito interessante que as cantoras conseguiram fazer essa diferença entre pop e canção de niná. Aí sim estavam os dois no mesmo pitch e os participantes conseguiram detectar. E foi um pouquinho mais fácil com o texto do que o Lulu, mesmo sendo que esses participantes eram alemães, né? Então eles não entendiam o conteúdo do que estava semântico, mas a informação fonética auxiliou nessa identificação. E só para mostrar as performances com texto. Nana nenê que a cuca vem pegar. Lulu, 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 lulu. Aqui eu pus o Lulu logo depois para vocês verem que realmente a pessoa seguiu o mesmo ritmo, né? A mesma segmentação. Nana nenê que a cuca vem pegar. Lulu, 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 lulu. Nessa parte que as pessoas costumam dar risada, foi bem fácil, na verdade, que as cantoras fizessem. Elas entenderam na hora o que eu queria que elas fizessem e fizeram muito bem, sorrindo, né? E todas as características que se encontram na literatura acústicas do Infant Directed Speech, né? Que é a fala direcionada a bebê, a gente vê aqui de a maior variação da frequência fundamental e da intensidade da performance, enfim, é um posed, né, uma simulação de um baby talk, mas foi muito fácil. Só uma das cantoras falou que eu não falo com o bebê como se o bebê fosse idiota, e não vou fazer. Fez uma outra coisa, assim, das 22, só uma. Acho que isso atesta para como... Enfim, eu estou fazendo um grande parênteses para a importância do Infant Directed Speech. A gente incluiu isso porque a gente quer integrar com a percepção da voz falada, cantada, mas eu acho que isso pode ser um recurso para quem está interessado nesse tipo de coisa, né? Por isso que eu falei que a gente vai publicar
o banco de vozes. E eles também foram bem reconhecidos pelos participantes, então 84% quando é direcionado ao adulto e 79% quando é direcionado à criança, um pouquinho menor para Lu do que contexto. E a gente fez uma análise do ponto de vista de performance das cantoras. Então, eu menciono aqui porque talvez tenha pessoas interessadas no ponto de vista de performance do canto para cantores clássicos, que a maioria das cantoras foi, sim, bastante versátil e conseguiu fazer essa distinção. Inclusive, a gente está chamando de versatilidade a habilidade de cantar em pop e canção de ninar, no caso. Também porque é mais fácil de comparar, porque elas são no mesmo pitch, né, na mesma tonalidade. A linha, então, aqui para cada um, aqui desse experimento que eu acabei de mostrar, quão bem foram reconhecidas as performances de cada cantora. Os asteriscos vermelhos são a média para cada cantora. O laranja são as performances de ópera, então são os mais altos mesmo, e o pop é o verde, então vocês veem que aqui é onde você vê mais diferença entre as cantoras. E a gente fez uma análise tentando ver, baseado no treinamento, nos anos de treinamento, na atividade profissional das cantoras, se elas cantam mais como solo, como em coro, se elas tocam outros instrumentos. A gente deu uma olhada, a gente tinha um questionário curto sobre dados demográficos, e a gente não conseguiu achar, na verdade, relação com quanto treinamento como cantora clássica e quão versáteis elas eram. O que também pode ser interessante do ponto de vista pedagógico, né? Que as cantoras têm que ser versáteis, mas o treinamento como cantora lírica não ensina isso, né? A vida ensina, de alguma forma, né? Mas, enfim, só queria mencionar, isso aqui deve sair muito em breve, porque a gente já está entregando as últimas revisões, pequenas edições. Quem estiver interessado pode me falar que eu mando também. E a gente fez uma análise acústica também, para mostrar os perfis de cada estilo. Não vou falar muito sobre isso agora, eu só queria mencionar. E os próximos passos, então, são usar esses estímulos que foram gravados, estão validados, em experimento para ver a preferência em estilos diferentes de canto e de fala, que vai ser um Registered Report. Não sei quem está acompanhando essa plataforma PCI-R, que é o Peer Community in Registered Report. Eu estou muito entusiasmada com esse novo modelo de fazer ciência, que você primeiro submete os seus métodos, recebe a avaliação dos reviewers, e com muito feedback muito útil antes de você fazer o experimento, que eu estou nessa etapa justamente repensando algumas coisas, aí eu vou submeter, e aí se eu conseguir em Principal Acceptance, eu faço o que eu me propus a fazer, e isso já está garantido que vai ser publicado, então isso vai melhorar as práticas científicas. Eu acho isso muito legal, então eu só queria mencionar rapidamente, com o perdão de estar repetindo para quem está cansado de saber sobre isso. Então, esse é o plano no momento, ver se as mesmas vozes vão ser as preferidas para os diferentes estilos ou não. E aqui a gente vai também, de novo, olhar um pouquinho no domínio visual. Tem um pesquisador que estava aqui no nosso instituto, agora ele voltou para os Estados Unidos, mas ele mostrou que as pessoas tendem a concordar muito mais com estímulos que são naturais. Por exemplo, faces e paisagens. Na linha de cima são os que foram considerados mais bonitos ou preferidos, e na de baixo os menos. Então, acho que dá até para imaginar que, não sei se vocês como eu concordam, que essa face é bem mais bonita do que essa, pelo menos para mim, ou essa paisagem mais do que essa. Mas quando você vai para arquitetura externa ou interna, eu já não né, acho que as pessoas concordam menos, para voltar para o achado dele, né? O achado é que para estímulos naturais as pessoas concordam mais, para arquitetura menos, intermediário, e para imagens de arte as pessoas não concordam praticamente nada. Então, você tem mais do que ele chama de shared taste para estímulos naturais e mais idiosyncratic taste, é o termo que ele usa, ou a expressão de gosto idiosincrático, quando você tem estímulos de arte. E a discussão é que estímulos naturais são altamente relevantes e talvez evolutivamente selecionados, por isso que nós concordamos. E no caso da arte, existe o espaço para a expressão do gosto idiosincrático. A gente puxando isso para a nossa
para o nosso espaço aqui da voz cantada. Eu esperaria, então, que a canção de Niná, sendo um tipo de canto mais natural, talvez evolutivamente importante, né? Como tem algumas hipóteses, que as pessoas concordem mais em quais performances elas gostaram para a canção de Niná do que para o pop, e menos para o ópera, que é um canto muito específico, com uma técnica muito específica. Essa é a ideia, tá? Mas estou curiosa para saber também o que vocês acham, porque eu ainda não rodei o experimento, então dá tempo de mudar. Então é isso. Eu queria também mencionar e agradecer, essa é a minha orientadora, Pauline Larrui Maestre, nosso antigo diretor, David Popper, e a nossa atual diretora, Melanie Waldfuhrmann. A Zofia foi uma estudante que ajudou na coleta de dados no segundo experimento. O Norris Jacobi é um pesquisador que tem uma plataforma para coleta de dados experimentais, se chama PsyNet, ele que coletou os dados do primeiro experimento, e o Klaus Briller é o nosso especialista de métodos. E muito obrigada. Obrigada, Camila. Parabéns pelo trabalho. Fiquei muito contente de saber em detalhe, né, o que você está fazendo. A gente conversou rapidamente o ano passado lá em Frankfurt, mas fiquei super feliz de ver o avanço e tudo que você tem feito aí. Eu vou abrir para perguntas. A gente tem mais uns 7, 8 minutinhos aqui para conversar. Fiquem à vontade, pessoal, também para abrir o microfone e falar diretamente, afinal de contas, a ideia do projeto é de conversas, né? Então, por isso que chama Conversas Neuromusicais, né? Fiquem à vontade para abrir o microfone, para interagir diretamente com a Camila. Mas, se não puderem abrir o microfone e vídeo, também quiserem fazer perguntas, mandem aí pelo chat que a gente vai respondendo na medida possível. Camila, não sei se você quer parar o compartilhamento, talvez, para as pessoas se tiverem melhor. Talvez fosse ter algum slide aqui, mas aí eu volto rapidinho, não tem problema. E aí, pessoal, deixa eu ver também. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Por favor. Só para você elaborar um pouquinho, pela escolha para as vozes femininas ao invés de vozes masculinas, por exemplo, só elaborar um pouquinho para a gente. Isso veio do que a minha orientadora, a Pauline, vinha já fazendo. Ela disse que é muito mais difícil analisar a voz masculina, que tem mais artefatos, é mais complicado, e ela tomou essa decisão anos atrás, e a gente meio que foi ficando, assim. E agora, quando eu fui gravar cantoras, era mais fácil de recrutar. Não sei, não é uma boa resposta, mas é a verdade. Eu acho que no futuro seria bom ter também as vozes masculinas, sem dúvida. Estou vendo que tem uma coisa no chat. Posso ler? Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Sim. Tudo bem? Quem está falando, gente? Eu fiquei curiosa com uma questão. É a Márcia que está falando. Eu fiquei curiosa com uma questão, porque você mostrou alguns experimentos que foram submetidos em Estados Unidos, alguns na Alemanha, alguns no Brasil. E eu gostaria de saber, não sei se eu acredito que não seja tanto tópico, mas me causou curiosidade de saber se existe alguma diferença por conta da cultura de cada país, da percepção, por exemplo, dos alemães, ou dos norte-americanos, ou dos brasileiros em relação a essas diferentes performances. É uma ótima pergunta. Estaria no lado do ouvinte, né? Naquela minha... quando está no sinal, quando está no ouvinte, com certeza é uma das coisas que interfere, as experiências prévias, mas a cultura, com certeza. Eu acho interessante que quando a gente olha na média, as mesmas cantoras foram preferidas pelos americanos e os alemães, né? Então, diz algo sobre universalidade, mas eu não vou ficar defendendo que é universal, porque são duas culturas relativamente próximas, né? Bem ocidentais, né? Eu acho que seria muito interessante fazer um estudo de grande escala com
povos variados. E com os estímulos também, né, variados. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Você chegou a usar algum questionário também, mesmo dentro... Eu sei que você coletou dentro de Estados Unidos e Alemanha, que são populações basicamente assim, ocidentais, né, culturas ocidentais, mas, eventualmente, se as pessoas tinham assim, algum background em outra, assim, de origem, em outra cultura... se você usou algum questionário aí para avaliar um pouco mais profundamente os aspectos culturais, sociais desses participantes. Não, eu tenho só o Golda Meissai, sabe? A escala de sofisticação musical e algumas coisas demográficas bem curtinhas, assim, especialmente para o online, que são os Amazon Truckers, né? O pessoal, eles fazem muito experimento para ganhar um dinheirinho, né? Não tenho. Também acho que seria muito informativo. Acho que a gente tem 2 perguntas aqui no chat, vamos ver se a gente consegue passar por elas. O Guilherme perguntando, agradecendo a apresentação, gostaria de saber o que você pensa a respeito das contribuições da musicalidade, medida, por exemplo, através da sofisticação musical, né, que a gente acabou de falar, nessa relação de preferências pela voz cantada. Então, nos meus modelos não ajudou nada, não é um preditor significativo, né? Em português. As palavras vêm em inglês. Não, assim, eu sempre olho e até agora não ajudou muito. Eu acho que eu precisaria de questionários mais detalhados mesmo, sobre as experiências prévias. Sim. E a Gabi está perguntando aqui se você já realizou esse tipo de experimento com crianças ou adolescentes. Não, ainda não. Acho que seria bastante interessante também. Camila, de Espanha. Temos posso fazer uma aqui no pergunta, Camila? Camila, Desculpa interromper. só um instantinho, vamos passar por essa pergunta que eu já li aqui no chat, Camila, essa última, e depois a gente encerra o chat com essa última pergunta pelo microfone, ok? Okay. So do you think there's some organic predisposition where you prefer some harmonics or phonons and not others? Eu não sei se tem uma predisposição orgânica. De novo, a gente vai cair muito nesse nature versus culture, né? Eu não sei, sinceramente. Eu acho que talvez a gente vê que a base da acústica da voz, da preferência pela voz falada, tem a ver, né? Com os harmônicos espaçados e a voz mais aguda para a mulher e voz mais grave para o homem. Mas esses estudos também são muito nas mesmas populações ocidentais. Então, é muito difícil saber o quanto generaliza. Eu acho que a gente não tem evidência suficiente para responder isso ainda. Mas acho que é uma boa pergunta. E aí, então, a pergunta falada agora? Pode ser? Quem é que estava falando? Desculpa. Sou eu, Andréia, falo do Rio de Janeiro. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar assistindo uma brasileira fazendo uma pesquisa desse cunho. Me desculpo por estar chegando aqui tarde, mas eu vou fazer essa pergunta. Será que a preferência que foi levantada ela não é baseada em aspectos ancestrais de genética? Será que a nossa preferência vem de cunho afetivo pela nossa herança genética? Então, eu acho que essa ideia de testar, esperar que tenha mais que as pessoas concordem mais nas preferências para um canto que é mais natural, que é a canção de Niná, claro que eu não vou conseguir provar, né, com esse desenho. Eu vou só conseguir ter mais informação, o que vai me ajudar para planejar os próximos experimentos, né? Mas eu acho que talvez, né? É muito relacionado com o que eu acabei de dizer, né? Essa coisa de o quanto que é selecionado pela evolução e está no nature, né? Que a gente já está predisposto a ser desse jeito, e aí vem a cultura e molda isso ainda por cima, e o quanto a gente responde à cultura depende da nossa biologia também.
Então, não sei. Acho muito legal pensar sobre essas coisas também, mas a gente pode conversar sobre isso, mas não tem uma boa resposta, assim. Bom, gente, a gente já passou aqui do tempo, mas acho que tem uma pessoa aqui no chat ainda perguntando. Posso perguntar? Vamos, então, pegar essa última pergunta e encerrar depois dessa, ok? Camila, quer falar? Sim, oi. Então, me escutam? Sim. Tá. Boa tarde a todos. Então, na verdade, eu ia perguntar, barra sugerir, em relação ao que o colega falou, né, do perfil do pesquisado, no caso, né, das pessoas que deram essas opiniões, porque eu fiquei pensando realmente, assim, ó, as preferências, como a cultura molda, e eu acho que a formação musical molda também, o nosso gosto muito, assim. Eu penso a Camila, antes da faculdade de música, a Camila, a professora de música, sabe? E talvez a minha preferência por vozes, antes, vozes agudas, era meio contrário, assim, né? Sei lá, para mim eram coisas que nunca soaram bem. E hoje eu vejo, tipo, eu percebo a técnica, eu percebo outras coisas que fazem eu gostar. Aí eu fiquei me questionando sobre essas coisas. Talvez seja interessante para a tua pesquisa ter uma parte de dados da pessoa que está respondendo ali da formação musical, assim, né? Se tem alguma formação formal ou não, e se isso vai influenciar nos teus resultados. Não sei se seria, mas, enfim, queria dizer isso. Obrigada. Obrigada, eu concordo, claro, né, que a Pauline mesmo, aquele estudo que eu mostrei no começo, dos experts versus os não treinados, a percepção da afinação, que era para ser uma coisa relativamente objetiva, né, ela varia também, dependendo dessa experiência prévia. Então, concordo também, e é que a voz, ela é tão especial, né, ela é tão relevante em tantas esferas para todas as pessoas, né, que isso vai complicar ainda mais a coisa. Mas Vai pesquisar até morrer. Sim, enquanto a gente está testando pessoas da população geral, e algumas têm alguma formação, né, essa informação eu tenho, se toca um instrumento, há quantos anos, mas a maioria realmente não são músicos, não são... Se você tem essas medidas, né? Se você tem os questionários de expertise musical, porque você pode eventualmente fazer uma análise, se você tiver um número suficiente, né? As pequenas olhadinhas que eu dei, assim, não me mostraram muita coisa, mas sempre fica, né? Tá lá, eu posso voltar, sim. Uhum. Bom, muito legal. Obrigada mais uma vez, Camila. A gente vai encerrar, porque a gente já passou agora. Paula, estou vendo que você está de mão levantada, mas eu vou tomar liberdade de pedir para a Camila passar e-mail depois, se for o caso, e quem tiver mais dúvidas e quiser entrar em contato diretamente com a Camila, né? Aí vocês têm o canal para conversar com ela. Obrigada de novo. No Facebook até. Oi, Camila. Como é que é? A gente pode falar via Facebook até, eu e a Paula. Ah, beleza. Então, tá bom. Obrigada mais uma vez, Camila, pela participação. Parabéns mais uma vez e sucesso aí nos desdobramentos da pesquisa. Quero acompanhar. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Achei que foi muito boa essa interação aqui, especialmente no final. Eu pus o meu e-mail pessoal ali no fim, porque eu vou acabar o doutorado e aí eu vou perder o meu e-mail institucional. Então, quem quiser pode me escrever por ali também. Ótimo. Obrigada, Camila. Obrigada a todos e a todas, então, pela participação. A próxima palestra vai ser, acho que dia 16 de outubro. A gente espera vocês lá, então. Até mais. Até mais.